Nesse vídeo vamos comentar brevemente as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2016, a primeira aplicação. Em 2016, alguns movimentos estudantis, questões políticas, rolaram ali algumas ocupações em escolas e tudo mais, o que levou o INEP a aplicar a prova do Enem duas vezes, duas aplicações regulares da prova do Enem. Essa aqui que a gente vai ver é a primeira aplicação regular. No próximo vídeo veremos a segunda e no próximo vídeo veremos a aplicação também PPL do ano de 2016. Portanto, no ano de 2016 foram três aplicações, foram três provas do Enem, né, para serem analisadas aqui. Começando pela questão 48, temos aqui uma questão de ecologia. Ela fala sobre um ambiente, ela dá algumas características desse ambiente, fala também sobre a vegetação que tem adaptações às características desse ambiente. Então ela fala que essa vegetação tem, por exemplo, plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo ancoragem em substrato lamacento, aqui uma característica do ambiente, né? Substrato não consolidado lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação, então a baixa oxigenação do solo, né? Um solo lamacento com pouco oxigênio. Folhas que têm glândulas para eliminar excesso de sais, então a gente infere que é um ambiente que fica próximo ali de ambiente marinho. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação, então altas temperaturas. Então, todas essas características e essas adaptações da vegetação desse ambiente para resistir a essas características, uh, esse texto está descrevendo o bioma manguezal. O manguezal é um bioma, né, um ecossistema que recorrentemente cai nas provas do Enem, geralmente associados a alguma dessas características. E essa questão aqui ela é muito boa porque ela trouxe diversas características de manguezal, algumas que nunca tinham sido mencionadas no Enem, como por exemplo a questão das adaptações das plantas, né, às glândulas de sal, e enfim. Também a questão da temperatura. Geralmente o que cai mais é a questão do substrato do solo, né, com pouco oxigênio. E, enfim, algumas questões ali específicas das espécies do mangue, né, a baixa diversidade do ambiente. Pode também falar sobre como que esse ambiente é importante, né, como um berçário de espécies. Muitas espécies vão lá e colocam lá os ovos para as larvas se desenvolverem lá. E depois, quando vão para a fase adulta, elas migram para outro ambiente. Enfim, são características de manguezal que podem, né, cair eventualmente. Essa aqui é uma questão bem legal porque ela trouxe, né, algumas características e é legal para a pessoa estudar. A questão 50 aborda aqui uma iniciativa especificamente para tentar conciliar a produção agrícola com alguma prática que favoreça num determinado ambiente que está sendo explorado por, né, atividades agrícolas, para que esse ambiente desenvolva ali algumas características de um ambiente florestal, né, mais preservado e tudo mais. Então, assim, claro, né, o ambiente que está sendo usado para práticas agrícolas, ele vai ter ali alguns impactos que você não consegue resolver, né, apenas com eh, alguma outra iniciativa. Mas isso aqui é no sentido de mitigar, né, de dar para o ambiente algumas características de um ecossistema, de um ambiente florestal, que tem ali características importantes, especialmente em relação a uma coisa que a questão vai estar trazendo aqui. Bom, então ela vai falar sobre sistemas agroflorestais, né, misturar aqui a atividade agrícola com espécies florestais, árvores, características, né, de floresta. Vai falar sobre processo sucessional, produção escalonada e diversificada. Bom, essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois aí a pessoa tem que montar aquele quadrinho na cabeça, né? Promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica, que vai estar sendo abastecida, né, por essas espécies que vão estar sendo introduzidas ali, que vão trazer essas características, né, claro, né, de forma diferente, de forma não intensa, como seria na natureza preservada mesmo, mas daria, né, um pouco ali daquele gostinho do que é uma floresta clímax, né, que se autossustenta, que a matéria orgânica que é produzida a partir da fotossíntese depois cai no solo e é reaproveitada, enfim, os micro-organismos no solo, né, fazem a decomposição, devolvem os nutrientes para o solo, enfim, toda aquela dinâmica, né, florestal de autossustentabilidade, você tentaria simular aquilo aqui, é melhor do que nada, né? E além disso diminui, né, o uso de repente de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos. Enfim, a ideia é mais ou menos essa. Eu não estou fazendo aqui o julgamento se é bom, se é ruim, se é melhor, se é pior. É uma ideia, a questão está apresentando a ideia, a tecnologia da Embrapa, né? Enfim, e a gente está só aqui discutindo, né? Enfim. A questão 52 ela é uma questão super interessante. Não é uma questão difícil, porém ela é uma questão que traz muitos conceitos assim, que estão implícitos nela. Vamos tentar dar uma
mastigada nisso aqui, para ver o que a gente consegue tirar dela. Bom, ela está falando sobre relações ecológicas a princípio, né? Então vai falar sobre predação, que é uma relação desarmônica entre espécies, interespecífica. Enfim, ela vai falar sobre a ação de peixes predadores no controle populacional de presas, certo? Então esses peixes sendo usados ali no controle de populações de espécies exóticas. Então aqui, espécies exóticas, né? Que podem ser problemáticas na natureza. A gente já falou disso em vídeos anteriores, falamos do caramujo africano, enfim. No experimento, aí eles colocam uma tela. Qual é a ideia desse experimento? Eles vão pegar uma parte lá do ambiente, vão deixar sem a tela, ou seja, os peixes vão ter acesso aos seres vivos ali, né? Que eles podem se alimentar. Então vão ter aqui diversas espécies, algas, cracas, mexilhões, assídeas. Isso tudo estaria disponível para que esses peixes se alimentassem dessas espécies, né? Se fosse o caso, se ele tivesse interesse nelas. E no outro lugar, no outro ponto, né, eles colocariam uma tela para impedir que os peixes tenham acesso a essas populações dessas espécies. Pois bem, então eles fazem esse experimento durante 15 dias, né? Enfim, e aqui estaria o resultado. Vamos tentar descobrir como é que a gente lê essa tela. Eu vou gastar um tempinho aqui, né, pegando os... Porque eu acho que é importante, né, uma das competências, das habilidades que a pessoa tem que desenvolver para o Enem, é saber ler gráficos, tabelas. Então, olha só, ela vai dar pra gente aqui a espécie, então alga, craca, mexilhão, assídia. Ela vai dar pra gente o resultado do experimento na área com tela e na área sem tela. Então repara que na área com tela, onde os peixes não tinham acesso às populações, portanto ela seria o controle, né? A densidade de cracas, por exemplo, em indivíduos por metro quadrado. Aqui, alga, a gente teria 100 indivíduos por metro quadrado, 300, craca, né? 300 indivíduos por metro quadrado, mexilhão, 380 indivíduos por metro quadrado, assídia, 55 indivíduos por metro quadrado. Essa seria a densidade das populações, né? E também avaliaram em relação ao tamanho médio dos indivíduos, em centímetros. Então, nessa área com tela, as algas tinham essa densidade e tinham, em média, esse tamanho, 15 centímetros. Ou mesmo para as outras espécies, né? Enfim, na área sem tela, que é a área que teria acontecido, então, alguma coisa ali que estaria sendo, né, estudada, os peixes, então, estariam ali controlando alguma dessas populações, desses animais, tanto no nível de densidade quanto no nível de tamanho populacional. Então, repara que as algas, a gente não percebe uma diferença assim importante na área com tela e sem tela em relação à densidade, e também não tem uma diferença tão grande assim, embora um pouquinho maior, né? Em relação ao tamanho médio dos indivíduos. A gente pode dizer que talvez os peixes não interagiram com essas algas, porque não houve realmente assim, uma mudança brusca em nenhum dos fatores que foram analisados. Por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, craca, olha como que diminuiu a população de cracas. A gente pode inferir que houve aqui uma interação entre os peixes e essas cracas, né, pela redução do tamanho de indivíduos. É suficiente para dizer que sim? Não, mas a gente pode inferir. E também, em relação ao tamanho dos indivíduos, posto que o tamanho original seriam 2 centímetros, uma queda de 2 centímetros para 1,5 é um pouco mais importante, né, do que um crescimento, por exemplo, de 15 para 18. Então a gente pode dizer que houve aqui algum tipo de coisa, mas ficamos, né? Vamos com calma. Vamos olhar, por exemplo, os mexilhões. Olha como que caiu o número de mexilhões. Tinha 380 indivíduos por metro quadrado na área com tela. Na área sem tela, 200 indivíduos por metro quadrado. Foi uma redução aqui de 180 indivíduos, né? Mas, especialmente em relação ao tamanho dos mexilhões, olha como que eles aumentaram. Né? Eles dobraram de tamanho. Eles foram, em média, 3 centímetros, o tamanho do indivíduo, para 6 centímetros na área sem tela. Então a gente pode inferir que indivíduos menores estavam sendo predados, eles estavam sumindo da população e o que estava sobrando ali eram apenas indivíduos de tamanho maior, certo? E enfim, assídias, a mesma coisa, vocês podem olhar a tabela e fazer as suas considerações. O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade 2, a gente vai ter que, né, pensar nessas coisas que a gente discutiu aqui. Mexilhões predando especialmente animais pequenos. Se você considerar, né, que uma diminuição de 180 indivíduos por metro quadrado e na área sem tela dobraram de tamanho, né? Os indivíduos com o dobro de tamanho estavam sendo que estava isso aqui médio, né? 6 centímetros em média. Podiam ter mexilhões muito maiores que isso aqui. Enfim, essa é a ideia. O que eu consigo extrair mais aqui dessa questão, além da questão das relações desarmônicas, controle de animais, de espécies exóticas? A questão da evolução, né? Seleção natural direcional. Isso aqui é um exemplo que a gente poderia dar, claro, dentro de um experimento, né, artificial ali, foi manipulado pelo ser humano, mas na natureza acontece isso, a seleção natural direcional. Um determinado fenótipo e um determinado genótipo associado, né, sendo selecionado ou negativamente ou positivamente. Então, se a gente considerar a seleção natural, por exemplo, como
a morte, né, diferencial, nesse caso aqui, mexilhões menores estavam morrendo mais do que mexilhões maiores. Portanto, houve uma seleção natural no sentido de diminuir na população mexilhões de tamanho menor, aumentando, consequentemente, mexilhões de tamanho maior, certo? Então, uma seleção natural do tipo direcional. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Os tipos de seleção natural. Tem a direcional, que é essa, né? Um fenótipo ou um genótipo específico sendo selecionado, sendo preferido, né? Embora, né, seleção natural não seja uma força voluntária, né? Uma coisa assim racional, mas de certa forma foi o que sobrou, então foi o que sobreviveu. E por que eu falo um genótipo ou um fenótipo? Porque o genótipo determina o fenótipo, né? Então, assim, aqui a gente pode pensar na herança cumulativa, né, quantitativa. Genótipos mais homozigotos estavam sendo selecionados positivamente, porque indivíduos maiores, a gente pensa o tamanho, né, presença de mais alelos dominantes, a gente pode fazer essas relações. Na seleção intermediária, aqui fica mais claro no nível do genótipo, porque aqui estarão sendo selecionados mais genótipos heterozigotos. E aí, para você fazer essa inferência, você teria que saber qual fenótipo é determinado pelo genótipo heterozigoto, e como tem relação de dominância às vezes, né, fica bem difícil de analisar nível de fenótipo, embora, né. E na questão da seleção disruptiva, então essa aqui é a seleção estabilizadora. Seleção disruptiva, os genótipos extremos são selecionados. Então, os homozigotos recessivos e os homozigotos dominantes são selecionados, tudo que é heterozigoto é excluído, é eliminado. Então você pode também fazer uma análise aqui fenotípica, porque o fenótipo homozigoto recessivo e o homozigoto dominante geralmente são facilmente discerníveis, né? Enfim, esses são os tipos de seleção natural, recomendo o estudo desse tema. A questão 53 é uma questão simples. Ela vai falar aqui sobre uma cadeia alimentar, vai falar também sobre as formas orgânicas e forma orgânica e inorgânica do carbono. Então pensa em ciclo do carbono, cadeia alimentar. Bom, em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, organismos fotossintéticos, produtores, zooplâncton, molusco, crustáceos e peixes, todos consumidores, primários, secundários, terciários, etc. Em que nível trófico aqui estaria acontecendo a transição do elemento do carbono, né, da forma inorgânica para a forma orgânica, né? Então esse é o comando da questão. A transição do carbono da forma inorgânica, pensa aí no CO2 para a forma orgânica, então pensa aí no açúcar, né, na glicose, por exemplo, ela vai estar acontecendo na fotossíntese. E qual desses organismos aqui faz fotossíntese? O fitoplâncton, certo? Na fotossíntese, o CO2 atmosférico é transformado em carboidrato, né? A glicose, especificamente C6H12O6. Então, o carbono foi da forma inorgânica, uma molécula inorgânica, para uma molécula orgânica. Então, estudem aí compostos orgânicos, fotossíntese. A questão 55 é aquele tipo de questão que ela é simples, eu costumo dizer, né? Ela é simples, mas ela assusta a pessoa. Porque o tema que ela vai cobrar aqui é simples, mas ela vai trazer termos, né, como peptídeos sinais, endereçamento de proteínas. Isso é um processo bem complexo, né, e a pessoa realmente já tem que estudar um pouquinho mais para saber isso aqui. O que a questão está querendo saber é algo mais simples do que isso. Bom, um pesquisador ele descobriu, né, como endereçar a partir do uso desses peptídeos sinais, que são peptídeos que sinalizam onde que uma determinada proteína, por exemplo, para qual célula ela pode entrar, em qual compartimento da célula essa proteína pode, por exemplo, entrar, né, enfim, ser enviado para. Então, por exemplo, uma proteína pode ser direcionada para o núcleo. Para ela entrar no núcleo, ela precisa ter um peptídeo sinal que indica que ela pode acessar o núcleo, como se fosse uma chave, né? Ou um crachá, não sei. O crachá é uma boa análise, é uma boa analogia, né? Pode também ser direcionada para uma outra organela, como por exemplo a mitocôndria, enfim. E também para células específicas dentro do corpo. Ele descobriu como enviar proteínas para dentro de células específicas, células cancerosas, células que estão ali passando por um processo, né, de tumores, né, produção de tumor. Ele quer matar essas células bloqueando o ciclo de Krebs. E para isso ele vai ter que utilizar uma proteína para bloquear o ciclo de Krebs e então matar essas células por falta de energia, né? Porque o metabolismo energético principal de uma célula aeróbica vai estar acontecendo durante ali, né, etapas do ciclo de Krebs e depois da respiração aeróbica da cadeia transportadora de elétrons, que vai estar acontecendo aonde? Para onde que esse cara tem que enviar essas nanopartículas que ele produziu? Para qual compartimento da célula ele enviaria para matar ali o metabolismo energético da célula e matar elas sem energia? Para a mitocôndria, né? O ciclo de Krebs, ele quer bloquear o ciclo de Krebs, está acontecendo dentro da mitocôndria, né? Na matriz ali da mitocôndria. Então, a pessoa tem que saber, por exemplo, que o metabolismo energético da célula ocorre no citoplasma
A glicólise é a etapa da glicólise, que é a etapa anaeróbica do metabolismo energético. Organismos anaeróbicos fazem apenas glicólise, né? Fermentação, por exemplo, então parte ali da glicólise, né? Mas os organismos aeróbicos possuem ali, então, tanto os procariontes quanto os eucariontes, no caso, os eucariontes vão ter a mitocôndria, certo? E a respiração aeróbica, o componente do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons vai estar acontecendo em determinado compartimento da mitocôndria. A pessoa aqui tinha que saber o ciclo de Krebs, né, que estaria dentro ali da mitocôndria. Então essas nanopartículas teriam que ser direcionadas a partir de um peptídeo sinal para entrar na mitocôndria e lá interferir no ciclo de Krebs, interferindo, portanto, no metabolismo energético dessas células cancerosas e, portanto, vencendo ali, retardando ou parando completamente a produção, né, ao crescimento daquele tumor. Falei, o tema não era, o conceito não era tão difícil, mas a pessoa tem que ter uma visão holística do processo energético, metabolismo energético da célula, e não se assustar com determinados termos quando eles surgem num texto, né? A questão 60 é uma questão bobinha, não vou nem me alongar muito nela. Basicamente, um cara está pegando aqui as fezes de um animal, um cachorro, jogando na lixeira. Esse material orgânico em decomposição libera um gás, né? E o que essa questão está querendo dizer é que esse gás poderia ter uma utilização inteligente, né, para produzir energia. Então eles criaram ali biodigestores em praças públicas. Uma ideia, né? E a pessoa joga ali nesse biodigestor o material orgânico, no caso as fezes do animal. O gás proveniente dessa decomposição seria utilizado ali, por exemplo, na iluminação pública, abastecendo, né, servindo como um combustível para iluminar um poste, por exemplo, né, que teria ali uma chama dentro, suponho. É uma ideia, né? Mas é uma ideia legal. Bom, uma inovação desse projeto é possibilitar que o gás metano, né, que é proveniente ali da decomposição da matéria orgânica, vira então ali um combustível que vai ser utilizado de forma inteligente, né, em alguma tecnologia de iluminação pública. Certo? Isso é uma ideia. Muitas outras coisas poderiam ser feitas, né, com essa matéria orgânica, mas o que ele está querendo exigir da pessoa aqui era saber que essa decomposição da matéria orgânica libera gás metano, né, fezes especificamente libera gás metano, e que poderia então o uso inteligente desse gás, que é um subproduto da decomposição e que estaria sendo desperdiçado, né, de outra forma. Foi uma questãozinha boba, mas um temazinho legalzinho. A questão 63, ela já é uma questão bem complexa. O tema que ela traz é complexo. Eu já me esquivé desse tema numa prova anterior. Hoje eu vou dar uma aprofundadazinha só a mais nele, sem compromisso assim de dar aula sobre isso, porque uma aula sobre esse tema é uma aula demorada. Aulas, inclusive, né? Super demoradas, porque tem muitos assuntos. Basicamente, ele vai estar falando aqui sobre. Ele vai trazer duas doenças, né? Mas o tema mesmo vai ser ali o controle osmótico, hidroelétrico promovido, né, pelo sistema excretor e pelo sistema nervoso. Bom, ele vai falar aqui sobre diabetes. Dois tipos, diabetes insípidos e diabetes mellitus ou mellitus. O primeiro tipo, mellitus ou mellitus, está relacionado à ação de um hormônio, a insulina. Então, algum problema na insulina provocaria esse tipo de diabetes. O segundo, o insípidos, é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, que é o ADH. Bom, esse hormônio, o antidiurético, né, o ADH, é secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Então, assim, olha só que história, né? Que viagem, um tema super complicado que envolve aqui diversos compartimentos, diversos componentes dos diversos sistemas humanos, sistema nervoso, sistema excretor, enfim. Bom, tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? O texto, o texto ele dá pra gente aqui qual é a função do ADH. Ele diz que ele é secretado, né, pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água. Por que uma pessoa precisaria reabsorver água? Porque ela não está tendo, de repente, ali a água disponível para ela consumir, para ela, né, ingerir. Então ela tem que reabsorver a água que já estava ali na circulação, né, no corpo dela, não permitir que haja a excreção dessa água e que haja então a reabsorção para que essa água volte para o metabolismo, para as células de alguma forma, né? Então, a pessoa está num quadro de desidratação. Ela não está tendo acesso à água para ingerir, né? E, enfim, manter ali sua homeostase. Vou colocar aqui agora um documento aqui na tela, eu vou colocar o link para isso, e eu vou usar apenas uma parte desse documento só para mostrar assim, uma visão geral desse tema, para tentar desabstrair um pouco. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Esse tema é muito complicado, muito complexo, e eu achei esse documento aqui, que tem esse resumo, achei legal,
e dá pra gente, pelo menos, né, dar uma olhada, assim, né, no que tá acontecendo. Repara que eles utilizaram ali uma doença, diabetes insípidos, para falar sobre um processo, um estudo mesmo da fisiologia que a gente estuda mesmo, né? Sistema excretor, tudo mais, controle osmótico, controle tá até aqui. Controle endócrino do equilíbrio hidroeletrolítico. Complicadinho, né? Bom, repara aqui que, né, fazendo assim uma visão geral, num cenário ali de diminuição do sódio, NaCl, a pressão arterial, volume do fluido extracelular, diminuição da pressão, certo? O rim, olha só, aparelho justaglomerular secreta quem? Renina. Essa renina vai interagir com o angiotensinogênio, que é produzido lá no fígado, e essa interação entre a renina e o angiotensinogênio produz aqui a angiotensina 1, que é uma proteína inativa. Ela não está ativada. Ela vai interagir com um fator ali de ativação dessa angiotensina 1, que é produzido lá no pulmão. Olha só como é que a gente está caminhando, passeando pelo corpo, né? Fígado, rim, pulmão, enfim. Uma vez ativada essa angiotensina 1, ela vai virar angiotensina 2. Essa aqui é a angiotensina ativa. Ela vai agir, ela pode agir, né, no córtex da adrenal, no hipotálamo, lá no cérebro. O córtex da adrenal é aquela glândulazinha que fica lá em cima dos rins, né? Hipotálamo, uma parte lá do cérebro, né? Artérias, né, os vasos da circulação. Bom, a ação da angiotensina 2 no córtex da adrenal vai promover aqui a secreção de aldosterona, certo? E, enfim, a gente pode seguir aqui, né, o caminho. O aldosterona vai estimular lá no rim aumento dos canais de sódio nos túbulos distais. Para quê? Para reabsorver mais sódio para o espaço, né, extravascular, fora do vaso, levando eventualmente ao aumento da água no espaço extravascular, por fim, a homeostase. A ação da angiotensina 2 no hipotálamo vai ativar o centro da sede, que faz a pessoa sentir sede, portanto faz a pessoa sentir vontade de ingerir água, líquido, e isso vai aumentar o consumo de água. Né? Isso, né, por si só, já aumentaria ali, já seria um fator para o aumento da pressão, a volemia, né? Bom, isso aqui então é um fator. O hipotálamo também promove aqui, produz, né, o ADH, o hormônio antidiurético, que foi o ator principal ali da questão, né? Esse ADH vai agir no rim, produzido no hipotálamo, secretado pela neurohipófise, né? Vai agir no rim, aumentando a permeabilidade para a água, ou seja, para a reabsorção de água nos túbulos distais e nos canais coletores lá nos rins, certo? Levando por fim a uma retenção de água, a urina fica mais concentrada, porque o soluto, né, vai ficar mais concentrado, a água vai ser reabsorvida e ao final das contas aumenta também a água no espaço extravascular e a homeostase. Por fim, a ação da angiotensina 2 nas artérias promove a vasoconstrição, aumentando diretamente a pressão sanguínea pela constrição dos vasos. Então, tudo isso aqui são fatores, né, que levam eventualmente ali a um equilíbrio, a um balanço e a um controle da pressão arterial, cada um, né, sendo promovido ali numa determinada parte do corpo, um determinado componente de um sistema nervoso, sistema endócrino, enfim. E, né, tudo isso levando ao quê? A homeostase, certo? Viu como é um tema super complicado? Isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Eu vou colocar esse documento aqui na descrição, o link, porque ele faz um resumo super legal sobre esse tema. É uma leitura, né? 18 páginas, mas é resumo, entendeu? 18 páginas é apenas o resumo do resumo. E para quem quiser dar uma aprofundadinha a mais. Quem quer saber mesmo esse tema vai ter que pegar aí livro, texto de fisiologia, livro, texto de neurociência, porque tem também alguns componentes do sistema nervoso, né? E aí vai ter que ler mesmo de verdade. Pode também assistir uma videoaula no YouTube, deve ter alguma videoaula aí legal. Enfim, a questão 66 é uma questão de evolução, de certa forma, né? Ela vai falar aqui que, enfim, apesar, né, da grande diversidade biológica, especula-se, existe uma hipótese, não é uma mera especulação, né? Existe uma hipótese científica de que haja uma origem comum a todos os seres vivos. E qual processo biológico a gente poderia utilizar como exemplo, por exemplo, para indicar essa origem comum, esse parentesco dos seres vivos, né, a partir de um ancestral comum que passou essa característica para todos os seus descendentes. Um processo biológico que todos os seres vivos fazem de maneira assim, praticamente idêntica. A síntese proteica. Então, a síntese proteica todos os seres vivos fazem, né? Até os vírus que não são seres vivos, não são considerados, né? Eles fazem síntese proteica, eles utilizam a maquinária celular para fazer também síntese proteica. Então, tudo aquilo que é ser vivo ou quase ser vivo faz síntese proteica de uma forma praticamente idêntica, né? Tanto ali no nível dos aminoácidos, né, do código genético que é utilizado, que é virtualmente universal, né?
pouquíssimas, raríssimas exceções, como a maquinária também, desde a da transcrição gênica a partir do DNA, do genoma, né? Eventualmente esse DNA sendo transcrito num RNA mensageiro, que vai para o ribossomo ser traduzido numa proteína. Então, assim, tudo isso é compartilhado por todos os seres vivos e, portanto, é uma característica que indica uma ancestralidade comum. A questão 73, ela começa bobinha, né, falando de ecossistemas, ecologia, biodiversidade, enfim. Aí a pessoa, né, fica confortável, fica à vontade, né, porque vai ser uma questão de ecologia. Só que, na verdade, ela vai colocar aqui, né, no segundo momento, questão de variabilidade genética em razão de permuta genética. Isso aqui é uma coisa que você só sabe o que é se você estudar, né, permuta genética. Que propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs. Aí lascou, né? Se a pessoa não estudou meiose, a pessoa não sabe nada do que está acontecendo aqui, se desespera e, enfim, erra a questão. Uma questão fácil, tá? Mas o tema tem que estudar. Meiose. Bom, essa troca de segmentos é determinante na recombinação genética na formação dos gametas. Então a pessoa teria, né, que saber, para resolver essa questão aqui e acertar, teria que estar bem à vontade com o estudo da meiose. As coisas que estão acontecendo ali, né, na divisão celular para a formação de gametas. Repara que a permuta genética. O que é a permuta genética, afinal? É o famoso crossing over, né? Dois cromossomos aqui, eles estão em processo aqui de... Eles estão duplicados, né? Portanto, cada cromossomo vai ter aqui duas cromátides, e cada cromátide é um cromossomo, certo? É o mesmo. Só que como eles estão em duplicação aqui, é como se fosse um corpo só com duas cromátides idênticas, portanto, cromátides irmãs. O que são as taxas das cromátides não irmãs? Cada cromossomo aqui, esse aqui é um cromossomo com duas cromátides, lembrando que cada cromátide é um cromossomo, né? Numa fase posterior da meiose, essas cromátides vão se separar e vão ser, né? Cada uma vai ser um cromossomo inteiro. Repara que esses cromossomos aqui duplicados estão trocando pedaços de uma determinada cromátide um com o outro. Então, uma parte de uma cromátide desse cromossomo aqui em duplicação vai para esse outro cromossomo. E uma parte do cromossomo vermelho vai para o azul. Então rola ali um intercâmbio, né? Uma troca de material genético entre cromossomos. Cromátides não irmãs porque são cromátides de cromossomos distintos, certo? Então, eles trocam essas sequências, fazem ali então essa tal dessa permutação genética ou crossing over, que é um dos fenômenos, um dos eventos que acontece ali na meiose e na formação de gametas. Teminha chatinho que tem que estudar, mas enfim, né? A questão 75 é uma questão de bioquímica, né? Tem um processo bioquímico aqui acontecendo. Produção de etanol, utilizando milho. É um tema que a gente já viu em questões anteriores, né? Abordado sobre outras perspectivas. Então repara que aqui ela está colocando o processo, né? O milho, sofrendo aqui uma hidrólise, depois sendo oferecido, né, esse produto aqui a uma levedura que vai fermentar esse conteúdo, e a partir dessa fermentação forma-se o álcool, o etanol, né? Água e CO2. Lembra que esse processo, a fermentação alcoólica, ela pode ser utilizada, por exemplo, na indústria alimentícia, né, nos fermentos para fazer a massa crescer por causa do CO2. Pode ser utilizada, por exemplo, para produzir bebidas alcoólicas, né, vai produzir o álcool ali no final. Enfim, e também na produção de combustíveis, biocombustíveis, né, o etanol. Bom, essa etapa da hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para que o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Então, a hidrólise da biomassa do milho vai, enfim, modificar ali, né, a forma como esses polissacarídeos, esses carboidratos, vão estar sendo apresentados para essa levedura em formas mais facilmente utilizáveis. Então, ela vai poder fazer a fermentação desses carboidratos para então extrair ali o álcool, né, o CO2 e a água. Basicamente era isso, uma questão simples. A questão 79 vai falar sobre formação de coágulos sanguíneos. Enfim, ela vai falar aqui sobre alguns problemas cardiovasculares associados a isso, a infarto, acidentes vasculares e cerebrais, né? E que a prevenção desses problemas, né, poderiam ser feitos utilizando tratamento com drogas anticoagulantes, que atuam para, né, desfazer coágulos. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas de animais, né, toxinas animais com essa propriedade, anticoagulante. E aí, basicamente, é o seguinte: qual animal eles poderiam usar, né, como ali para oferecer, que utiliza toxinas anticoagulantes em algum processo ali, especificamente, né, na alimentação. Então, pensa em um animal que consome, de alguma forma, sangue. Mosquitos hematófagos, né? Eles precisam, para beber o sangue da pessoa, eles fazem ali a picada, e eles têm ali essas toxinas para não permitir que naquele local da picada o sangue coagule.
Porque uma vez que você rompe ali o vaso, ainda que seja uma coisa microscópica, mas rola ali um início de coagulação. E se esse sangue coagulasse na boca no aparelho bucal do mosquito, ele ia entupir e não iria conseguir se alimentar. Então ele não permite que o sangue coagule, ele consegue fazer a ingestão desse sangue, se alimenta, né? Formigas fêmeas, obviamente. E basicamente essa que é a ideia. Ele tem então essas toxinas anticoagulantes no aparelho bucal dele, que permite que ele se alimente do sangue. Alguém poderia, por exemplo, marcar aqui, distraído, morcegos, né? Porque tem os morcegos hematófagos, mas repara que a questão colocou morcegos frugívoros, que se alimentam de frutos, né? E até algumas espécies de moscas também que se alimentam de sangue, mas aqui ela colocou moscas saprófagas, que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Então tem que tomar cuidado, né? Esses termos aqui, fitófagos, saprófagos, carnívoros, frugívoros, a pessoa tem que saber o que cada um significa. Fitófagos se alimenta de seiva de plantas, de folha, né? Fitófago. Carnívoros de carne e hematófagos de sangue. A questão 81. Ela vai falar aqui sobre a utilização de probióticos contendo bactérias benéficas atuando em mecanismos, né, de exclusão de patógenos. Para quê? Para prevenir infecções por micro-organismos, enfim, o contexto da questão. Ela vai oferecer para a gente essa imagem aqui, onde estão aqui listados, né, alguns mecanismos principais, através do uso dos probióticos, né, como que eles estariam atuando ali de alguma forma para prevenir essas infecções por micro-organismos. Então, um mecanismo, por exemplo, competição por nutrientes. Então, esses probióticos estariam competindo por nutrientes com os micro-organismos. 2. Produção de substâncias antimicrobianas. 3, por exemplo, disputa por sítio de adesão. 4. Estímulo à produção de imunoglobulinas, que são os anticorpos, né? E 5. Manutenção da integridade epitelial para evitar, né, que algum micro-organismo entrasse ali nos tecidos abaixo do epitélio. Dito isso, qual o mecanismo de ação, qual desses cinco mecanismos que a gente olhou, promove um efeito similar ao da vacina? A pessoa teria que prestar atenção aqui, né, em como que a vacina age e qual desses mecanismos aqui age de forma semelhante. O 4, né, estimula a produção de imunoglobulinas, que são os anticorpos. Assim como as vacinas fazem também o estímulo à produção de anticorpos, né, a partir ali de algum componente inativado, de um vírus inativado, ou de algum subcomponente viral, ou enfim, alguma linhagem atenuada, né, etc. Estimula a produção de anticorpos. A questão 82 ela vai trazer aqui em relação às mudanças climáticas, né? Ela vai trazer aqui uma abordagem diferente. Geralmente a gente fala muito de prevenção, né? De mudança de paradigmas e perspectivas, mudanças nos hábitos para evitar, né? Para desacelerar ou até mesmo para parar as mudanças climáticas. Essa questão aqui ela vai trazer a questão das estratégias de adaptação. São direcionadas aos efeitos e não mais à prevenção. Tipo assim, você já imaginou que, né, algum desastre, alguma coisa vai acontecer, então você já se prepara, você já se previne em relação aos efeitos disso que vai acontecer e que você de repente não pode fazer nada em relação a isso. É preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento. Então essas estratégias de adaptação, elas não estão visando barrar, né, parar as mudanças climáticas. Elas já estão pensando profilaticamente em agir nos efeitos negativos, né, nos impactos negativos dessas mudanças climáticas. Bom, considerando isso, qual ação representa uma estratégia de adaptação? Por exemplo, criação de diques de contenção em regiões costeiras. Ou seja, você já identificou que o nível do mar vai subir, e independente de você fazer alguma coisa ou não em relação a isso, você também faz alguma coisa para se prevenir de uma coisa iminente, né? O nível do mar subindo, eventualmente você vai precisar ali de alguma tecnologia, alguma estrutura para fazer a contenção, né, desse volume a mais de água que vai ter, que para regiões costeiras, né, para pessoas que moram ali próximo ali do nível do mar, no litoral, esses diques, então, pode ser ali um fator de salvar a vida dessas pessoas para evitar inundações, né, etc. Como a gente tem visto acontecendo em alguns lugares do mundo já, um aumento do nível do mar trazendo já algumas tragédias nos últimos anos. Portanto, isso aqui é uma ação profilática em relação a um evento, né, que, enfim, está acontecendo e, né, não tem muito o que fazer em relação a ele. Bom, a questão 85 vai falar sobre níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera, então poluição atmosférica, né, prejudicam a absorção de nitrato. Aí a pessoa pensa já no ciclo do nitrogênio aí, pelas plantas, certo? Bom, então a qualidade nutricional de alguns alimentos vegetais podem então estar sendo ali afetados, né, por conta dessa deficiência na absorção de nitrato. Ok, nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo, que é um vegetal, né, que é uma cultura importante para a alimentação humana,
será modificada, ele terá alguma deficiência, primariamente pela redução de proteínas, né? Ele está sendo prejudicado na absorção de nitrato, e dentre as alternativas que foram dadas, as proteínas são a única molécula, a única estrutura, né, o único componente que contém nitrogênio em alguma parte da sua molécula. Então as proteínas são constituídas por aminoácidos, que são esses sim moléculas, que contém aqui um radical amino, né, um grupo amino, que tem o nitrogênio. A gente poderia falar também do ATP aqui, que é um nucleotídeo energético, né? Poderia também falar do ATP, mas não tinha nenhuma alternativa de ATP, né? Ele colocou apenas proteína. Então tá aqui a proteína, né? Os aminoácidos que compõem ali os polipeptídeos das proteínas, contém então aqui o nitrogênio. Então a deficiência na absorção de nitrato, que é um composto nitrogenado, leva ali a deficiências na produção de proteínas, porque, né, vai afetar ali os aminoácidos. A questão 86 traz um tema complicadinho. Ela vai falar aqui sobre recuperação do DNA de uma espécie, né, extinta até, o mamute. Enfim, eles dataram esse material que foi encontrado, né, em 28 mil anos, confirmado pela técnica do carbono 14. Bom, a técnica de datação, utilizando, né, um isótopo radioativo do carbono apresentado no texto, só é possível devido a... Esse tema aqui é complicadinho, tá? Proporção conhecida entre o carbono 14 e o carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Eu vou tentar agora brevemente explicar o que é essa relação entre o carbono 14 e o carbono 12. E vamos tentar assim, entender. Não estou aqui dizendo que eu vou explicar profundamente tudo, até porque eu não entendo muito bem isso aqui. Vou apenas tentar dar um panorama assim, sobre como que acontece isso, porque eu acho que é interessante a pessoa saber o mecanismo. Bom, para começar, o que diabos é carbono? O carbono é um elemento que tem 6 prótons, 3, 5, 6. E por possuir 6 prótons, ele precisa possuir também 6 nêutrons, certo? Então esse aqui é o núcleo do átomo de carbono. A configuração eletrônica dele ele vai ter 6 elétrons, sendo 2 na camada interna e 4 na camada de valência. Esse aqui é o átomo de carbono. Opa, não ficou o elétron ali. Esse é o meu átomo de carbono neutro estável, certo? Portanto, isso aqui é o carbono. Ele pode existir na natureza em 3 formas, os famosos isótopos, né? O carbono 12, por que é 12? 6 prótons, 6 nêutrons, certo? Ele também pode existir na forma de um isótopo chamado carbono 13, onde a gente coloca mais um nêutron aqui no núcleo dele, e fica então com 6 prótons e 7 nêutrons. E também pode existir na forma de carbono 14, certo? Que é um isótopo instável, né? Então ele não gosta de existir, certo? A existência desse átomo aqui, carbono 14, é instável, ele não vai existir por muito tempo. Quer dizer, ele não vai existir para sempre, né? Ele vai em algum momento decair em alguma outra coisa, decair. Então, o átomo original lá era carbono 12, porque 6 prótons e 6 nêutrons. O carbono 14 tem 6 prótons e 8 nêutrons. Por algumas questões físicas muito complicadas que eu não dou conta de explicar o porquê, acontece uma coisa chamada beta-decaimento, enfim, onde um desses nêutrons aqui vai se transformar num próton. E nisso, o átomo de carbono 14 vira um átomo de nitrogênio. Esse é o decaimento do carbono em nitrogênio. Ficou uma carga aqui. Não tem problema não. Ele sequestra o elétron de alguém e vira um átomo de nitrogênio, né, propriamente dito, facilmente. Isso é o decaimento do carbono 14 em nitrogênio, certo? Por que isso é importante? Porque o carbono 14 ele existe no corpo, né? Na constituição dos seres vivos, porque a gente se alimenta de alguma matéria, né, vegetal, por exemplo, e as plantas estão constantemente pegando esse carbono 14 da atmosfera, que existe em proporção traço, mas existe. Então a gente está constantemente ingerindo novo carbono 14 na nossa dieta. E as plantas por fotossíntese. Quando a gente morre e o nosso corpo entra em decomposição, a gente deixa de ingerir carbono 14. E as plantas também, quando morrem, deixam de fazer fotossíntese e, portanto, deixam de pegar, né, mais carbono 14 novo para repor a proporção lá no corpo delas. Como o carbono 14 tende a decair em nitrogênio, a razão entre carbono 12, que existe em mais abundância na atmosfera, a razão carbono 12 e carbono 14, sofre um desvio, porque vai ter menos carbono 14, e essa proporção entre carbono 12 e carbono 14, ela é conhecida. Eles já calcularam qual é. Então, quando eles pegam um material orgânico, né, eles veem essa proporção entre carbono 12 e 14, e pela diferença entre esperada, né, do esperado
entre carbono 12 e 14, eles inferem a data daquilo ali por conta de uma coisa que a gente vai discutir agora numa outra simulação. Bom, então a gente já sabe como é que acontece, né, o decaimento do carbono 14 em nitrogênio 14, e eu falei sobre uma razão carbono 12 e carbono 14, que é fundamental para você saber ah, né, o quanto tempo um determinado material orgânico está ali, existe. Né? Bom, como é que eles fazem para saber essa razão, né, e calcular o tempo da existência de determinado material a partir do carbono 14? O cálculo do tempo de existência do carbono 14 de uma maneira geral e da meia-vida dele. Então repara aqui, isso aqui é uma coisa simplificada, tá? Se eu colocar 10 átomos de carbono 14 aqui, eles vão levar um tempo para que todos esses átomos decaiam em nitrogênio 14, certo? Isso aqui são só 10 átomos, então obviamente não dá para fazer nenhuma estatística robusta em relação a isso aqui, e também não vou colocar mais para não pesar muito na memória do computador. Mas então eles sabem quanto tempo demoraria para determinada quantidade de carbono 14 decair em nitrogênio 14. E eles calcularam que a meia-vida disso é por volta de 5.000 anos. Em 5.000 anos, essa razão, carbono 14, 12, o tempo de decaimento do carbono 14, vou falar agora assim de maneira mais clara. Em 5.000 anos aproximadamente, metade de um determinado volume de carbono 14 teria decaído em nitrogênio 14. E isso levaria ali a um desvio na proporção, na razão carbono 14 e carbono 12, porque eu falei que o carbono 12 existe em abundância, né, é o isótopo estável, e o carbono 14 ele existe de forma transitória ali, embora a gente consiga obter mais, as plantas pela fotossíntese, a gente pela alimentação. Beleza, então a gente sabe quanto é a meia-vida do carbono 14. A gente sabe quanto tempo mais ou menos ele existe. Dá para calcular coisas de até 50.000 anos aproximadamente utilizando o carbono 14. A partir disso, a quantidade de carbono 14 em qualquer material fica, né, desprezível e você já não consegue mais fazer essa comparação da razão carbono 12 e carbono 14. Então, observa aqui. Se eu pego um sensor mágico aqui de carbono, né, e eu aproximo ele de um ser vivo, a razão esperada, né, entre carbono 14 e 12 vai estar em 100% aqui. Aquilo que eu estipulei, né, como sendo que eles sabem, eles calcularam como sendo a razão esperada de carbono 14 e carbono 12, vai estar em 100%. Quando um ser vivo morre, por exemplo, se essa árvore morrer, eu vou colocar o sensor aqui no tronco da árvore, repara que a proporção já caiu um pouco. Já tem 97% apenas. Morreu recentemente, né? Provavelmente, né, tem ali apenas um ano, alguns anos ali de morto, até o tronco se decompor completamente. Mas se você pegar materiais mais antigos, por exemplo, uma ossada humana, né, que já está ali enterrado há muito tempo, repara que aqui a proporção já está bem menor, 76% dessa proporção carbono 14 e carbono 12. Então você infere que por ter menos carbono 14 do que o que se esperaria, esse material aqui é mais antigo. Por quê? Porque mais carbono 14 já decaiu em nitrogênio 14. Entendeu a ideia? Se eu for para um extrato geológico mais antigo, aqui, esse crânio aqui humano, por exemplo, já teria 0,8. E com essa porcentagem aqui você pode calcular a idade estimada desse material. Então, né, você pode inferir tanto pelo extrato geológico como também por uma análise direta utilizando o radioisótopo do carbono 14. Agora, repara que se eu pegar um fóssil, 0%. Eu já nem tenho mais carbono orgânico aqui nesse fóssil para fazer essa comparação. Então eu não posso mais utilizar o carbono como material para análise radioativa de estimativa de idade desse material, certo? Porque não tem mais carbono. Aquilo ali já é um mineral. Né? Tem carbono, mas é carbono mineral, já não é mais. Já não entra mais nessa razão carbono 14 e 12 orgânica. Eu posso utilizar um outro radioisótopo, por exemplo, o urânio, né? Aí eu vou colocar aqui agora o urânio. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. E se eu aproximar aqui do peixinho, ele vai me dar aqui uma idade. Ou não. Talvez não. Bom, mas se eu pegar aqui essa pedra lá embaixo. Eu tô improvisando aqui, né? Essa pedra aqui, por exemplo. Enfim, utilizando um outro radioisótopo que tem uma sensibilidade maior, eu conseguiria fazer estimativa de materiais mais antigos que o carbono 14 não dá mais conta. Lembrando que o limite do carbono 14, até agora, né, o que se estima é no máximo 50.000 anos. Um material que existe, por exemplo, há 1 milhão de anos, você não pode datar com carbono 14, etc. Tentei resumir aqui, eu vou colocar os links para essas simulações, vocês podem ficar brincando aí e tentar entender um pouco melhor. Um tema super complicado, complexo, eu tentei ilustrar aqui com essas simulações da internet. Nem eu entendo isso aqui direito, tá? Mas eu acho que é interessante a gente saber mais ou menos como é que funciona o mecanismo lá no nível do átomo e no nível também, né, da radiação, da radioatividade, etc. É uma tecnologia que a gente tem que entender pelo menos como acontece, né? A gente tem o direito de saber isso. E a questão 87, que é a última dessa prova, ela vai falar sobre o movimento da seiva xilêmica numa planta, numa árvore, né? Então, assim,
um temazinho também que exige estudo e leitura. Ela coloca aqui na imagem, né, o movimento da água da seiva bruta, da seiva xilêmica, a mesma coisa que seiva bruta. Lá, desde as raízes, sendo transportado através do tronco, né, os vasos xilêmicos, até os galhos e as folhas, eventualmente sendo perdido para a atmosfera, aqui, ó, na forma de vapor de água. Portanto, transpiração. Né, os estômatos, todos os componentes ali, né, da anatomia vegetal que atuam nesse processo. Então, aqui a gente pode pensar que, de mais importante aqui, os vasos xilêmicos que atuam, né, que dão esse canal, formando tipo um canudo mesmo, onde a água é chupada do solo, indo parar nos galhos e nos ramos e nas folhas, né? E nas folhas lá os estômatos, que permitem ali a saída do vapor de água na forma ali de a transpiração do vegetal, certo? Essa coisa da transpiração funciona como se a árvore vira um canudo mesmo, onde pelo movimento da transpiração, ela chupa a água do solo, como se você estivesse chupando um canudo, um refrigerante, né? Imagina esse movimento. E esse movimento só acontece por causa de algumas propriedades da água e desses vasos xilêmicos, certo? E tem. Bom, vamos lá. Mesmo que essa planta viesse a sofrer, enfim, vento, se ela crescesse de cabeça para baixo, a seiva continuaria naturalmente seu percurso. Repara que ela está vencendo a gravidade, né? A água, né? Ela ficaria no solo e não teria por que subir, a menos que fosse ali alguma nascente, coisas desse tipo. Mas dessa forma aqui, ela não teria por que subir. A árvore está ativamente chupando essa água do solo. Né? O que garante o transporte dessa seiva é justamente esse fenômeno da transpiração. E para a pessoa entender isso aqui com mais detalhe, tem que ler, estudar, assistam videoaulas sobre teoria da tensão, coesão, adesão de Dixon e Joly, 1895, etc. Esses caras aqui elucidaram todo esse processo aqui, no nível ali da anatomia vegetal mesmo, relacionando as propriedades da molécula de água com as propriedades das paredes dos vasos xilêmicos e a função dessa coisa da transpiração como sendo criando essa pressão aqui na raiz que força a raiz a chupar a água. Tem também osmose ali na raiz? Tem. Mas esse fenômeno aqui da transpiração nas folhas é fundamental para que haja essa pressão negativa de chupar a água do solo. Pesquisem, portanto, isso aqui. Coloquei aqui alguns gifzinhos para ficar bonito e colorido e feliz. Para a gente terminar o vídeo, né, vendo aqui a adesão e a coesão das moléculas de água tanto entre si. Então, a coesão das moléculas de água entre si e a adesão dessas moléculas de água com a parede dos vasos xilêmicos. Isso é fundamental para que haja esse transporte, para que a planta, né, consiga chupar a água do solo. E as paredes dos xilemas têm ali todas as propriedades que interagem bem com as moléculas de água e permitem que isso aconteça. Então aqui um outro gifzinho também para mostrar, né, a raiz lá chupando a água subindo pelos vasos xilêmicos e saindo nas folhas na forma de vapor de água, transpiração. Façam a analogia com o canudo, né, você chupando o refrigerante no canudo, ou o milkshake, etc. E, enfim, tentem entender como que as propriedades da molécula de água e as propriedades das paredes dos vasos xilêmicos permitem, através dessa questão da adesão e da coesão, que esse transporte seja possível. Ficamos por aqui, uma prova super rica em temas que daria para ficar horas aqui falando sobre eles. Eu quero tornar o vídeo mais objetivo, então eu não entro muito em algumas coisas, mas deixo sempre propostas aí e coloco coisas na descrição para vocês aprofundarem mais a leitura. E, enfim, se quiserem também dicas de textos e livros, eu posso também passar, inclusive, livros para quem tiver interesse, né? Livros mais aprofundados, livros textos. Eu tenho PDFs de vários livros. Enfim, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo para analisar a segunda aplicação da prova do Enem no ano de 2016.